Mas você falou, sou um eterno open, tem muito aluno meu que pergunta isso também. Chega lá no curso e pergunta assim. A gente pergunta, né? Quando que eu deixo de ser open? Pô, comecei na comédia hoje. Quando que eu deixo de ser open? Cara, eu costumo falar que open é uma condição como se fosse um estagiário. É isso Né? que eu falo. Você é um estagiário na comédia. Então, quando que o estagiário deixa de ser estagiário? Quando ele parar de fazer merda? Quando ele for contratado. Caralho, então o cara pergunta, quando eu vou deixar de ser open? Quando alguém pagar pelo seu trabalho, pô. Então, você fez 5 minutos bons como open. Pessoa, opa, pô, tem mais 5? Tem. Tu fez 5 minutos bons como open. Opa, daqui a pouco de fazer 5 minutos bons como open, alguém vai falar, pô, faz 15 aqui numa noite. E aí vão ver, pô, ele segura 15 também, aí vão passar a te pagar. Só que como tem muita gente que não espera deixar de ser open, ou então o trabalho não desenvolve a ponto de ser pago, o que a pessoa faz? Ela fala, pô, então o único jeito de eu receber dinheiro com isso é se eu juntar pessoas no teatro e falar que é meu solo. Venham, tá ligado? E aí a pessoa acaba... às vezes as pessoas ultrapassam etapas, é compreensível isso até, num desejo de executar certas tarefas, achando que isso de fato impulsiona para alguma camada cômica. Então, por exemplo, se eu botar que tem um solo, eu sou um comediante que tem solo. Sou então, brabo, né? obviamente, eu sou um comediante melhor. Pô. Só que isso não é verdade, porque o palco ele não vai respeitar esse tipo de convenção pessoal que você criou. Então, tipo, pô, não é porque você falou que tem um solo, fez um fly falando que tem um solo, que os 70 minutos que você vai ficar no palco fazendo a atividade vão ser realmente prazerosos para as pessoas que estão. E para você também que está no palco. As pessoas têm que pensar isso, tá, cara? Às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu já tô pronto para fazer 15 minutos. Cara, se tu ficar no palco 1 minuto sem ter o que falar, você não tem mais material para falar, não tem o que falar aqui. 1 minuto é uma eternidade. Pra você e pro público, né? Pra você e pro público. Tem o caso de um cara que ele abandonou um solo. Tem um caso aí. Mentira. Abandonou um solo porque... Assim, ele se propôs a fazer um solo, só que na hora que começou, quando ele viu, provavelmente já tinha gastado o material todo em 15 minutos, né? O que acontece? A pessoa fica nervosa, sai disparando piada. E como eu falei, cara, escrever piada é muito difícil. Então é por isso que algumas pessoas vão tentar fazer essa flexibilização ética, assim, mas não tem problema. Pô, nada... Já teve um cara que falou isso pra mim. Nada impede que eu veja a sua piada e faça a minha versão da sua piada, né? Eu falei, não, realmente só tem uma coisa que impede isso, que é o meu braço direito encontrando sua mandíbula em tal velocidade... Mas aí, né, cara, e até pra você ver isso, porque quem tem esse desprendimento com a piada é justamente porque pensa assim, pô, eu crio outro. Tem uma passagem até muito interessante sobre isso, que é de um vídeo do Rafinha Bastos, que acho que tem uns 12 anos isso, ou 10. A gente passa até em aula pros alunos esse vídeo, porque a gente dá uma aula baseada na mudança de texto que o Rafinha faz nesses vídeos do YouTube. É um texto onde ele tá apresentando um texto novo. E aí ele vai apresentando, são vários episódios onde ele vai mostrando a mudança desse texto com o decorrer do tempo. Então, fiz isso, testei, não funcionou, fiz isso, testei, não funcionou, ele vai mudando. Tá no YouTube isso, né? Tá no YouTube, tá o no Léo YouTube. falou dessa parada. Falou, então, o Léo adora o Rafinha, eu não sei. Aí, o Rafinha tem uma hora que ele tá fazendo uma piada nesse documentário, e aí o Maurício liga pra ele e fala assim, pô, Rafinha, porque tem uma piada aí que você fez que eu fiz uma igual, cara, porque eu escrevi essa semana acho que foi pra Playboy, época que tinha coluna de humor na Playboy. Sim, eu lembro disso. Que eu abria pra isso, inclusive, pra ler as piadas da Playboy. Especificamente pra isso. Mas cada piadona. Aí o Maurício liga pra ele e fala assim, não, cara, é porque tem tu tá falando sobre dieta, tem uma piada aí, pô, que eu também fui escrever sobre dieta essa semana pra essa coluna, e a piada é igual, cara. A Rafinha fala, putz, ele fala, é a piada tal, Rafinha, putz, caramba, a pior piada que funcionou. O Maurício fala pra ele, cara, mas eu nem uso essa piada. Se você quiser, pode usar. É só pra você saber que ela vai sair na coluna tal. E aí, pô, pra você não achar que eu que te copiei, porque eu já até mandei pra eles e tal. Mas se você quiser, pode usar, porque eu não uso essa piada. Aí o Rafinha fala uma parada que vem norteando a minha carreira durante, acho que desde o início, desde o dia que eu ouvi essa frase. Ele falou assim, não, cara, mas é porque... O game da parada é eu criar a piada, né, brother? É eu pensar na parada primeiro. Então, se tu já fez, não, eu vou abandonar.
E aí isso na hora me deu um pensamento. Falei, pô, é exatamente isso, mano. Porque se o game foi esse, tranquilo. É sempre uma disputa justa. Né? É sempre uma disputa justa. Só que aí algumas pessoas começaram a flexibilizar, e eu não entendo por quê, essa possibilidade de, eu vi o texto dele, pô, vou fazer a minha versão. Pô, peraí, né, mano? Mostra que você é open, né? Totalmente, totalmente. E aí foi como eu vi o cara que tinha copiado isso, depois ele veio me chamar, ele, tão falando que eu copiei tua piada, cara. Eu falei, não, mano, nem... É porque deve ser a mesma premissa e tal. Ele falou, você fica falando essas palavras difíceis, eu não sei nem o que é premissa. Eu falei, irmão, então beleza. Então, fica lembrando só da parte do soco mesmo que vai adiantar. Pode ficar tranquilo. Pô. Rapidinho, cara. Eu ia deixar esse mais pro final, porque, pô, assunto polêmico eu quero deixar pro final. Mas a gente tava falando que você tinha uma notícia bombástica pra falar que meio que tange isso daí. Então, porque... Eu quero saber dessa treta. Teve eu tava falando de cópia de piada, né? Falando de cópia de piada, teve até um apresentador de podcast famoso... Pausa dramática. Que na época fazia stand-up e que copiou uma piada minha, que eu fiz no programa da Ana Hickman. Então, ou seja, assistiu, né? Passou na Record, que é uma emissora de alcance mundial. E esse apresentador, que na época fazia stand-up... Algumas semanas depois postou o vídeo com a mesma piada. Não vou dizer o nome do apresentador porque eu não quero confusão, mas vocês vão saber quem é, o público vai saber quem é, até porque vocês não têm inteligência limitada. Vocês são inteligentes. Vocês vão pegar isso aí, né? E você, seu apresentador, não esqueci não, tá? Qualquer hora, vou mexer meus pauzinhos aí pra essa piada ser reavida pra mim. Mas aconteceu isso. Na época, o nego falou assim, pô, processa ele. Falei, vou processar o cara por causa de uma piada. Óbvio que a questão ética, porra, eu fico putaço, maluco. Eu fico putaço. É tipo uma decepção. É decepção. Quando eu vejo alguém, fala assim, pô, fulano copiou uma piada. Eu falo, é mesmo? Cadê? Aqui, ó, o vídeo original e esse. Eu falo, putz. Mas ele também... Brochada, né? Mas ele também é desses. Cara, porque é tipo... Eu me sinto um cara que entrou num campeonato de fisiculturismo sem tomar bomba, tá ligado? Aí chega lá, eu uso essa referência, porque se todo mundo começar a copiar, porque eu não vou copiar, tá ligado? Tipo, cara, e a comédia, óbvio que ela é baseada em coisas que você escuta no dia a dia. O que eu tô falando de cópia é você, pô, se você copia material de outro comediante, óbvio que você sabe que isso é cópia de material de comédia. Agora, óbvio que existe se basear em coisas que você vê no cotidiano. Às vezes tem um velho da tua rua que fala um negócio engraçado, uma piada engraçada. Porra, A velha do cabelo roxinho, que tem... Todo mundo conhece uma velha do cabelo roxinho, que geralmente é aquela mulher chata, encrenqueira, que... Às vezes o cara... Tinha um negócio que um bêbado na minha rua falava uma vez, cara, que depois de anos eu fui ver alguém falando isso num vídeo, num meme da internet. E era um negócio que o cara falava na minha rua e, porra, eu inclusive na época usei isso como piada, depois abandonei, só que quando eu vi como meme, já tinha tanto tempo que eu tinha abandonado, que eu falei, caralho, eu fiquei pensando, porra, onde que os caras... Eu falei, porra, aquele velho também deve ter ouvido de alguém, tá ligado? Que é uma frase que hoje já é bem famosa, mas ele falava, porra, aquela mulher ali, ela é feia de longe. Aí de perto parece que tá longe. Aí eu falei, caralho, irmão, é a primeira vez que eu vi isso, eu ri demais. Então, é lógico que a sabedoria popular vai fazer parte, como tudo, pô. Claro. Como tudo vai fazer. Vai fazer arte, né? Porque a arte, exatamente. É nada mais do que realmente essa observação Exatamente. do natural, do cotidiano, porra. Agora, pô, tem coisas também que tem como ter vindo da tua observação, né? Pô, não tem como. Existe coincidência? Existe, mas existe mau-caratismo também. E aí o mau-caratismo, quando a pessoa disfarça de coincidência, aí que fica mais feio ainda. Por exemplo, eu tô numa noite contigo e você vai e faz um texto sobre ventosas dos polvos. Assim, pô, eu tava assistindo esses dias, eu reparei, já viu que o polvo tem ventosas aqui? Eu tava reparando nas ventosas do polvo. Aí a plateia ri pra caralho. Aí negou, opa, vamos falar sobre ventosa de polvo. Tá certo. Tá certo, hein? Aí na semana seguinte o cara... E aí, gente, ventosa de polvo, hein? Aí tu fala, porra, meu irmão. Aí tu fala, porra... Aí o nego vai falar, pô, mas tu tá copiando ele. Não, mas as piadas são diferentes. Só aproveitei o tema. E que não vai aproveitar o tempo. Porque o cara, pra copiar a tua premissa, ele vai copiar também as associações que você fez. A tua linha de raciocínio também. Ele vai copiar a perspectiva pelo qual... É porque a gente vai começar a escrever um texto baseado nisso, né? A premissa, a perspectiva que você tem sobre ela e as associações que você faz. Então, eu tô falando sobre praia. Praia é a minha premissa. Eu vou falar que eu odeio praia.
Eu odeio a perspectiva que eu tenho sobre a premissa. E aí eu vou falar sobre futevôlei, guarda-sol e concha na praia. Essas são as associações que eu vou abordar. Agora, percebe que para tudo isso ser uma coincidência, porra, ser idêntico, tem que haver uma grande coincidência. Não é só que a gente tá falando de praia, percebe? Não é só que a gente tá falando de praia. Pô, a gente tá falando de praia, eu tô falando que eu odeio praia, você também, por coisa, eu tô falando que eu odeio a praia, mas eu tô falando que eu odeio a concha, porra. A gente é namorado, eu não tô sabendo. Exatamente, eu tô a mesma coisa que hoje. Eu falei isso pro cara a vez que ele... café, porra? Eu falei, porque eu apresentei pra ele, falei, meu irmão, tô falando que é cópia porque é tudo igual. Se fosse só a gente falando do mesmo assunto, que é um assunto também bem específico, mas que você... Beleza. Mas é tudo igual. Todas as coincidências. Caralho, meu irmão. Aí ele falou assim, né? Aí eu falei assim, porra, meu irmão, aí tu quer saber, tu quer me pagar? Se tu quiser, eu escrevo pra tu, pô. Eu sou teu roteirista e não tô sabendo, porra, caralho. E esse cara, na época, assim, não é nada contra a pessoa, mas é porque, assim... porra, já teve coisa de nego assistir o solo, assim, com um caderninho na mão, pô. Cara. E aí, mas isso acontece porque o aluno, às vezes, quer ver, pô, ele falou tal coisa em aula, quero ver se ele, pô, quando ele fizer isso no show, eu vou tentar identificar e tal. Só que esse mano já não era meu aluno há muito tempo. Ele tava nos solos, nas apresentações, com um caderninho na mão. Daqui a pouco, porra, uma piada idêntica. Logo do cara que tava com um caderninho na tua apresentação. Percebe? Porra, meu irmão. Né? Caralho, aí... Mas, enfim, o que eu falo é mais sobre a decepção. Porque a piada pode acontecer de... Inclusive, esse negócio que eu falei do apresentador do podcast. Eu não fui falar nada porque... foi uma piada que apareceu na Ana Hickman. Então, grande chance em São Paulo, todos os comediantes de São Paulo assistiam a Ana Hickman. Então, grande chance dele ter visto a piada mesmo. Aí, só que a piada, se você for ver, tem piadas que elas são muito específicas. Como eu dei esse exemplo do ventosa de polvo. É muito específico. Agora, amanhã ou depois, a Anitta quebra o braço. Todo mundo vai fazer piada sobre a Anitta ter quebrado o braço. Não. Quebra não, hein, Anitta? Quebra não, que foi só um exemplo. Porque não, o exemplo de agora, Virgínia e... A Virgínia e o Zé Felipe se separam. Tá, corta essa parte da Anitta que vai me odiar agora. A gente tá meio mal. Inclusive, beijo, Anitta. Olha a tua DM, mandei um negócio lá. Aí...